E até te perguntar se você acha interessante, se ele acha interessante aquele negócio de terem proibido os celulares nas escolas, né? Tá. O livro sai no momento onde isso ainda não tinha acontecido. Então, acho que isso Isso aconteceu só no Brasil, será? Isso assim, tem um caso muito legal. Até marquei aqui que eu acho muito legal, cara. Em 2018, nas escolas finlandesas, em alguns lugares da Finlândia, né? Eles adotaram um ensino totalmente digital. Então, assim, eles aboliram tudo quanto é coisa física. Então, até a lousa, tirava a lousa de giz ou de caneta e ia pra lousa digital. Caderno não tinha mais, cada um ganhava um notebook. E a gente tá falando assim, Finlândia é uma educação muito legal. Em 2024, eles aboliram os celulares das escolas. Porque os alunos vinham desempenhando menos e pela primeira vez, aquela pesquisa fatídica que foi replicada lá, os alunos tinham um QI menor do que o da geração testada anteriormente. Então, assim, não sei se eu preciso falar muito mais coisa nesse sentido, mas o ponto é que eu, particularmente, o autor não vai deliberar sobre isso. Ele vai deliberar sobre o uso minimamente de smartphone na escola, ele é contra. Eu sou totalmente contra, assim, totalmente mesmo. Eu nem acho que deveria ser liberado no intervalo. Que as escolas ainda fazem isso. Não faz sentido. Porque você pode criar um movimento até ansiogênico da pessoa ficar esperando o intervalo. E o Jonathan, ele dá propostas incríveis e totalmente contra a cultura. A primeira coisa é um problema coletivo, certo? Ou sou só eu e você que estamos vivendo isso? Não. Todos nós estamos vivendo. Então a gente tem que agir coletivamente. Aos pais, juntem-se em grupos o máximo possível. Se de repente você tem vizinhos que têm filhos também. De repente, o grupo de pais da escola, assim, se não tiver um grupo na escola, cria um grupo, assim. Converse com as pessoas. Troquem, porque vocês precisam de ajuda nesse sentido. Porque, obviamente, se só o teu filho não usar um smartphone, vai ser muito mais difícil do que se ninguém estiver usando. Então, entre os pais, ele diz isso, né? Poxa, de repente, deixa as crianças brincarem de forma mais autônoma, onde só vai ter um pai passivamente, né? Um cuidador, um responsável, a mãe, alguém vai ficar ali olhando eles brincarem, mas eles vão ter autonomia. Ficar longe da visão dos pais em algum momento. Ele vai dizer também que as crianças têm que resolver os problemas sozinhas. Então, talvez seja bom que você não interfira tanto na vida do teu filho. Talvez seja bom que você deixe ele passar alguns perrengues, entre aspas, de forma controlada. Né? Não tô dizendo nada absurdo. Então, acho que aos pais ele direciona muito de sair dessa paternidade, dessa maternidade receosa que ele chama. Que é um medo de sempre a criança estar exposta a um perigo. Ele vai sempre estar exposto a um perigo. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso. E aí, obviamente, nosso trabalho é mitigar isso. Então, até ele propõe estratégias mais mirabolantes, porque daí também ele leva em consideração o cenário do Brasil. Acho que tem um material interessante, a gente pode falar sobre isso depois, mas poxa, de repente vai ter um pai que vai levar, cada dia um vai levar pra escola, se você tiver amigos ali próximos, mas pra gerar essa independência na criança, né? Ela precisa ter acesso a esse mundo. As escolas, ele vai falar sobre estratégias bem contrassenso, assim, do tipo aumentar o intervalo. E você fala, cara, deveria diminuir, né? Uma coisa que me incomoda um pouco na história de ser proibir o celular, porque eu também acho relevante, não acho que o celular deveria estar na escola, pelo contrário, concordo com você, acho que ok ter proibido. Mas foi tão fácil fazer essa mudança, por que não é fácil a gente mudar um pouco do sistema de ensino? Porque a gente sabe que não é o melhor, sabe? O jeito que tá estruturado ali não é o mais interessante, talvez, o mais eficaz também para o aprendizado dessas crianças, né? Então, eu acho que só tirar o celular vai ser o suficiente, mas eu já acho que é muito melhor, infinitamente. Mas também deveriam olhar mais pro ensino como um todo, sabe? Cara, não tem resposta pra essa pergunta. Eu sei, só tô falando. As minhas tendências conspiratórias são as pessoas concordam com isso também, porque... Sim. Eu acho que falta muito nas escolas, assim, um incentivo à curiosidade da criança também. Sem dúvida. Um pouco mais de liberdade da criança. Isso é muito louco, né? Eu trabalhei em uma edtech, que é uma empresa de tecnologia no ramo de educação, há muitos anos atrás. E são incríveis, inclusive. Um abraço para todos eles. O pessoal lá é muito gente boa. Não sei citar nomes, mas enfim. Mas é uma bem grande. E eles são, enfim, incríveis. Todo mundo já deve ter acessado. Todo mundo já deve ter acessado, possivelmente. Mas eles trabalham num produto que era um produto que foi comprado na época, assim, que foi muito interessante. Eu lembro conversando com eles, era comum nesse site a gente colocar o ranking das escolas no Enem. Então, quantos alunos tinham performado no Enem. E teve uma escola que a gente chamava de Triple A,
Triple é 3A, seria tipo assim, a escola muito cara. Que eu nem sabia que era possível cobrar esse tipo de mensalidade. Hoje eu falo, eu me assusto no nível absurdo, porque eu tenho um filho e falo, calma lá, assim, vamos devagar. Quanto que era? São escolas de 6, 7 mil reais de mensalidade, mais ou menos. Tem algumas que são 20, 15. Mas essas AAAs começam em 6, 7. Meu Deus. É difícil, cara. Ter filho é caro. É muito legal, mas é caro. Eles ficaram muito chateados que a gente expôs a nota média do Enem, porque você consegue puxar pelo nome dos alunos. Sim. E a nota deles era baixa. E era uma escola muito alta. De um nível muito alto. E os pais reclamaram numa reunião de pais. Meu Deus. E viram a nota baixa. Sabe qual foi a resposta do diretor da escola? Ele falou assim, cara, eu não tô aqui pra fazer teu filho passar no Enem, ou passar na FUVEST, ou passar em qualquer vestibular que seja. Eu tô aqui pra capacitar teu filho, pra quando ele sair da escola, e isso obviamente já delimita uma classe social que tem a possibilidade de fazer isso, que é uma irrealidade no Brasil. São pouquíssimas pessoas que têm isso. E ele vai estudar 1 ano, porque ele aprendeu a estudar. Ele aprendeu a sentar na cadeira e estudar. Ele aprendeu por onde ele pode fazer isso, ele aprendeu as metodologias que são ajustáveis a isso, e em 1 ano ele passa em qualquer lugar. Ele falou, tantos por cento dos nossos alunos não fazem faculdade nem no Brasil. Eu não tô olhando para Enem. E eles ligaram pedindo para tirar a nota, porque estava... E assim, entende? E eu acho isso. Tem escolas incríveis, como a Escola da Ponte, por exemplo, que, cara, essas pessoas passam onde eles querem um pouco, assim, porque eles aprenderam a estudar. Não, mas é meio que isso. É porque, assim, você passar no Enem... Não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada, assim, mas... Quer dizer alguma coisa, mas do ponto de vista... básico, né? É que, assim, passar no Enem não existe, mas, assim, você tirar uma boa nota no Enem... Deveria ser o básico, porque ali é um teste sobre o que você aprendeu no ensino médio. Exato. Os assuntos que estão ali, eles não são complexos. Assim, eles são totalmente possíveis de adolescente entender. Sem isso que eu sombra quero de dizer. dúvida, Obviamente tem sua dificuldade. Mas, assim, são assuntos do ensino médio, ensino fundamental. Eu tive dificuldade pra caramba com o Enem, tá? Não tô falando de uma pessoa que foi super bem e tal. Não, sim. Eu tenho dificuldade com esses assuntos. Mas eu tenho por causa do sistema de ensino, não necessariamente porque a gente é burro, sabe? Exato. Ele não afere... O Enem e nenhuma dessas provas aferem a sua capacidade enquanto full. Eles não aferem toda a tua capacidade de fazer. Eles são uma foto do que você conseguiu fazer naquele momento com o que você tinha. Sim. E aí, se você tinha pouco, você conseguiu fazer pouco. Sim. Isso não diz sobre você, diz sobre toda a estrutura ao seu redor. E é isso que ele encoraja um pouco as escolas. Ele vai dizer, por exemplo, momentos de intervalo maiores. Esse é meio contrassenso, né? Mas faz todo sentido. Você precisa, já que as pessoas... E eu acho engraçado o jeito que... Já que os seus pais não vão deixar você ficar na rua, porque o mundo tá mais perigoso, que provavelmente seja falacioso, tendencioso, eu preciso criar na escola um ambiente onde as crianças troquem, onde elas conversem, onde elas criem dinâmicas entre elas, mesmo que seja muito caótico. Sim. Né? Então, ele traz essas soluções. Ele traz essa lógica do saber, né? O pessoal trata essas atividades que não são simplesmente na cadeira e ver uma aula, como algo que não te ensina nada, né? E pelo contrário, velho, você vai aprender muito. Eu aprendi inglês, muito do meu inglês eu aprendi com essas atividades extras ali. Exato. Jogando jogo de cartinha com meus amigos lá, que era das cartinhas em inglês. Então, são várias atividades que você pode colocar ali, no momento de intervalo, que vão ensinar muitas coisas para as crianças, né? Exato. Lidar com a frustração e todas aquelas coisas que a gente falou. Então, com certeza, eu acho que as crianças precisariam de um pouco mais de autonomia também, assim, na escola, sabe? Acho que... Eu, por exemplo, eu gostava muito de estudar, eu só não gostava de estudar os assuntos que eles estavam passando no momento que eles estavam me passando. Exato. Mas em algum momento eu ia me interessar por algum assunto de matemática, eu iria lá e aprenderia. Mas na ordem que eles quiseram me passar, do jeito que eles quiseram me passar, eu não me interessei. Exato. Eu precisaria de um pouco mais dessa autonomia. Exato. Eu não queria calcular volume com 16 anos de idade, 15 anos de idade. Se tivesse me ensinado lógica. Agora que eu quero construir uma casa e eu só assisto coisas disso, eu tô entendendo por que as coisas funcionam. Então, acho que é um pouco disso, né? Aí é uma discussão que, né, dá pra gente ficar... Ela não tem fim, né? O porquê que a gente faz isso... Todo mundo já percebeu que não tá dando certo, esse modelo educacional, obviamente. E colocar tecnologia não me parece ser o caminho. Sim. Certo? Eu acho que pode ser. É uma possibilidade. E aí eu até trago um disclaimer em 30 segundos que eu acho que é importante. Quando eu digo que eu não quero que meu filho tenha acesso do ponto de vista de ter um smartphone até os 14 anos e nem rede social até os 16, eu não estou dizendo que eu vou limitar o contato dele com a tecnologia. Pelo contrário, eu gostaria que ele fosse... Eu vou propiciar, ó, isso aqui foi mas de fato, é um desejo que eu tenho. Sim. Mas eu não vou imprimir nele, ele pode não ser. Mas eu vou dar a ele toda a possibilidade, dentro das minhas incapacidades e da minha limitação,
de poder ter acesso à tecnologia, mas como alguém que vai criar e não como alguém que vai consumir. Sim. Então que ele sai... E eu não tô dizendo de produzir conteúdo pra rede social, tá? De novo, de rede social só com 16 é a lógica do Jonathan Cara, Price. tipo, talvez usar aquilo como um jeito de extravasar a arte, ou então até mesmo entender como funciona, né? Criar E hoje é fácil demais, Lutz. um circuito eletrônico. Cara, Sim. meu filho gosta de... Meu filho adora ir no parque. Assim, a gente vai no parque muitos dias da semana. E ele adora o peixe. A gente apelidou carinhosamente de peixudo, que é um peixinho que fica lá meio... que ele é complexo. E aí tem... Ele é engraçadão, assim, ele faz um monte de coisa. E ele gosta de ver as aves que estão no parque e tudo mais. Por que eu não posso sentar junto com meu filho e ajudar ele a construir um aplicativo que ele vai catalogar aquelas aves? A gente vai tirar uma foto junto e a gente vai catalogar e colocar e pesquisar sobre elas. Pronto, eu peguei uma curiosidade que ele tem e eu tô transformando isso em uma coisa prática. A gente vai criar um projeto juntos. E a pessoa que tem esse contato, ela entende como as coisas funcionam, né? Exato. A pessoa que simplesmente não sabe como o celular funciona, ela não vai... Ela vai ter muito mais facilidade em cair nas armadilhas que ele gera. Exato. E aí quando alguém te tentar vender uma solução fajuta, você vai comprar porque você não sabe o que tá acontecendo. Então eu acho que... E outra, de novo, eu reconheço que isso é uma... Embora exista uma série de processos, mas isso é uma... Eu tenho hoje, né? E de certa forma, construir uma possibilidade de poder fazer isso, né? Então assim, eu tenho um pouco mais de tempo hoje eu consigo ter esse cuidado. Eu sei que existem pessoas que não estão nesse momento de vida. E eu sei que a sociedade é bem injusta nesse sentido, né? De talvez as pessoas não terem isso. Eu tô dizendo que assim, dá pra começar com o mínimo, cara. Não tô te falando pra gastar nada com isso. Não vai custar nenhum centavo. Pelo contrário, vai gastar menos. Falando que você precisa agir coletivamente, né? Então, acho que isso vem um pouco no papel, até coloquei aqui, né? O papel dos pais e das escolas. E aí, quando a gente olha pra tech, desculpa dar essa... Assim, eu acho que assim, a gente precisa entender que a natureza da empresa é gerar lucro, e se gerar lucro significa você ficar horas na frente do computador e adoecer, bom, paciência, é só um pequeno step pra isso. Eu acho que é óbvio que a gente pode tentar levantar esse debate para as empresas de tech, do tipo, olha, vamos pegar um pouco mais leve, assim, sabe? Acho que a gente tá explorando demais essa deficiência que a gente tem numa formação humana, né? Essa é uma deficiência nossa. Uhum. Eu acho que dá pra pegar mais leve. Eu tenho esperanças que isso aconteça? Cara, não tenho tanta, assim. Eu acho difícil. Acho mais fácil coletivamente a gente olhar pra isso. E, naturalmente, as empresas são super inteligentes e eficientes do ponto de vista financeiro. Elas vão se adequar a isso. Sim. E tá tudo bem. Então, não tô aqui pra apontar vilão e dizer que... Não, tá todo mundo cumprindo o seu papel de certa forma. Mas a gente precisa agir interventivamente para que isso não chegue a um nível tão absurdo. E o Jonathan traz um termo que eu acho muito gostoso, né? Ele fala que a gente precisa resgatar a vida humana. A gente precisa resgatar aquele senso de viver, assim. Sabe? De compartilhar, cara. Eu lembro que eu conversei com um amigo há um tempo atrás, um tempo que eu tava mais frenético no trabalho. Clínica e uma série de outras coisas, né? Até todos os processos junto dentro da Curious, assim. E ele falou uma coisa que eu achei muito, muito legal, assim. Que ele falou, cara, sabe que eu sinto muita saudade? Da época que a gente sentava na calçada e ficava conversando até 3, 4 horas da manhã. E cara, tem coisa que não dá pra gente resgatar, mas assim, isso é muito precioso. E a gente não chegava a conclusão nenhuma sobre absolutamente nada. Metade do tempo era falando porcaria. Mas é gostoso, sabe? Isso é o que nos torna humanos. É essa capacidade de deliberar sobre, sem necessariamente um final, sabe? Por isso que eu falo muito, cara. Eu acredito que todo esse problema, ele, óbvio, assim, é muito difícil você falar que uma coisa é simplesmente gerada por uma outra, assim. Tem várias coisas que estão gerando toda essa coisa que a gente tá falando, todo esse problema que a gente tá falando. Sim. Mas na minha visão, uma das principais questões é existencial / filosófica, é a gente entender qual que é o nosso papel aqui, é buscar o que eu quero fazer da minha vida, o que eu quero no final lá no leito de morte que as pessoas se lembrem, como que eu quero ter agido no mundo, o que eu quero não ter me arrependido de não ter feito. Exato. Ou de ter feito. Então, esses questionamentos faltam muito, sabe? E levar a sério esses questionamentos. Eu acho que quando a gente entende isso, você começa a ter senso crítico para ver os problemas, você começa a ter prioridades mais bem definidas sobre o que você quer pra sua vida. Ou não? Eu diria que sim. De novo, a dicotomia... eu vou abandonar a dicotomia aqui junto com você. A gente entra num processo dialético. Eu diria que sim e não. Eu acho que sim, com certeza, a gente poderia pensar criticamente sobre. Gabriel, então você acha que falta pensamento crítico sobre? Não. Eu acho que as pessoas, inclusive, criticam demais o tempo todo sobre isso. É sempre essa questão de legado, de propósito. A gente ouve isso em todo lugar. Eu sei que é um pouco da bolha, mas isso é bem difundido. O problema é que se eu pego
E eu vejo aqui, é bem um vídeo que me impactou pra caramba aqui, assim, né? Nossa, cara, eu tô repensando minha vida pra caramba. É o que me incomoda nesses eventos de final de semana. Eu não vou citar nome pra não fazer inimigos. Ou dessas coisas que a galera sobe a montanha pra tentar se achar, entendeu? Se achar no sentido de autorreferência. Tá tudo bem, é uma experiência válida. Tá, vou deixar claro. É uma experiência válida. Mas experiências com altíssima intensidade, que não tem uma continuidade, elas têm pouca ação. Não, cara. sim. Então, assim, eu olho aquele vídeo, eu falo, poxa, assisti esse podcast com o Lutz aqui, e ele explodiu a minha mente. Isso já aconteceu algumas vezes de episódios que eu assisti teus, assim, que eu falei, cara, peraí, eu preciso... Calma, assim, de eu sentar com a minha família e falar, a gente precisa mudar isso, precisa organizar isso aqui, tá errado, assim, tem alguma coisa errada. Só que a possibilidade disso acontecer em uma enxurrada de conteúdos é muito baixa. A possibilidade de eu olhar e me sentir mal, como self-deception, e eu passar pro próximo, que gatinho bonitinho, cara, e acabou. Sim. Acabou. E aí eu continuo vivendo a vida no automático até que chegue algumas dessas experiências que a gente conversou, né? Que você tá citando agora. Já que chega uma experiência onde eu tenho uma doença super grave e aí eu falo, nossa, eu deveria ter aproveitado mais isso, mais aquilo. Só que aí, cara, assim, geralmente não é um lugar que você vai querer estar, assim. Eu imagino, eu te encorajo a tomar essa decisão antes e assumir o pouco de controle que você tem, que é pouco, mas assumir antes esse controle. E começar a deliberar sobre isso. E assim, o autor vai falar muito sobre isso em relação às crianças, mas a gente pode colocar pra todos nós. E muitas vezes eu tô fora desse controle, então eu odeio me colocar como a figura, sabe? O detentor do conhecimento, o psicólogo, que eu transcendo e eu não tenho... Não, tem vezes que eu tenho que parar. Esses tempos atrás, 4, 5 meses atrás, eu falei, tô passando muito tempo no celular, preciso mudar isso. E eu vou fazendo, e é normal, assim, sabe? A gente tá sempre nesse momento. Lembrando que a gente começou o jogo perdendo de 2-0. Sabe? O negócio foi feito pra gente ficar igual um maluco ali mesmo, assim, ficcionado, adicto. Então, assim, não tô falando que vai ser tranquilo, não vai. E a minha esperança, inclusive, conversando com você hoje e tendo a possibilidade de falar com mais gente isso, é que o meu filho tenha menos dificuldade com os amigos dele e em relação a isso, porque algumas pessoas vão ouvir e, eventualmente, nos seus microcosmos, elas vão aplicar isso e de forma extremamente pulverizada, talvez, quem sabe, um dia a gente chegue num lugar menos insalubre, sabe?